Olá, aqui é o canal escritor John Brodsky e quero falar neste vídeo a respeito deste cidadão aqui, o grande filósofo Søren Kierkegaard. Alguns pronunciam Kierkegaard, porque é diretamente do dinamarquês, enfim, mas é conhecido como Kierkegaard. Este vídeo eu quero falar de uma maneira bem resumida sobre esse grande filósofo que muito influenciou em minha vida, mesmo quando eu estava mergulhado em filosofias ateias, em pensamentos, em concepções que tiravam Deus da equação. Mas, por incrível que pareça, sempre procurava ler Kierkegaard por conta da profundidade, da forma como ele escreve e se expressa em sua filosofia e da maneira como é visceral e realista como ele lida com o drama humano, com a natureza humana. É um filósofo profundo. Ele é um dinamarquês, nascido em 1813, viveu no século XIX. Então é importante assim nós termos um pouquinho da contextualização da sua vida neste século XIX. Estava na eminência de muitos pensamentos filosóficos naquele período, principalmente o idealismo alemão, precedido por Immanuel Kant. E aí tem todo aquele processo da Revolução Francesa, o Iluminismo, mas havia um movimento muito forte na Alemanha no século XIX, o Romantismo, as aulas de Hegel. Inclusive ele é um grande crítico de Hegel. Neste período temos também, digamos assim, o Arthur Schopenhauer também, que dava aula, enfim, na Alemanha naquele período. Enfim, é uma época de um furor filosófico, sabe, muito grande, muitas obras, muitos pensamentos, enfim. Então, Søren Kierkegaard está dentro desse contexto. Ele é um dinamarquês, nasceu ali em Copenhague. E eu quero, gente, olha só, rapidamente aqui, convidados, vou mostrar aqui as obras, você a conhecer um pouco. Não precisa ler toda a obra, você não precisa se aprofundar, eu também não sou nenhum especialista, sabe? Eu sou um amante do conhecimento, da filosofia, tento extrair o tanto quanto eu posso de um conhecimento que, sabe, que amplia a minha percepção de entender a realidade e que possa ser aplicado na minha vida, porque não adianta nós nos entupirmos de conhecimentos teóricos, sabe, e não ter nenhum efeito prático na nossa vida. Então não adianta você ficar, sabe, se perdendo em teorias sem haver uma certa aplicabilidade. Aquilo tem que te transformar, tem que te afetar de alguma maneira, tá? Assim como são com as escrituras. Não adianta você ler a Bíblia e a palavra não te transformar, não produzir os frutos. Então, olha, eu quero começar por essa biografia, eu quero ler algumas partes da obra de Kierkegaard, tá? Eu tenho apenas algumas principais aqui comigo, mas eu recomendo fortemente, vou repetir, que você leia. A ideia, a proposta deste canal, como eu disse nos outros vídeos, é influenciar você a leitura, a tirar um tempinho da sua vida para reflexão, meditação, uma introspecção, tá? Isso te evolui, te desenvolve, te dá uma capacidade crítica de analisar muitas questões de forma independente. Eu sempre uso essa metáfora que eu acho muito bacana. Você aprende a caminhar com as suas próprias pernas intelectuais, sem se submeter a pensamentos alheios. Você não se aliena, não terceiriza a sua capacidade intelectiva. Você não precisa, como uma muleta, a todo instante, depender de uma opinião, de saber como fulano, ciclano, beltrano pensa. Eu vou assistir um videozinho no YouTube aqui sobre esse pensamento, sobre essa questão, ou se alguém está falando isso ou aquilo, você tem que aceitar passivamente, como se aquela pessoa estivesse falando uma verdade, porque você tem preguiça, você tem uma procrastinação intelectual e mental tão grande que não procura desenvolver a sua
mentalidade. Gente, isso aí é até um mandamento de Cristo, aprendei de mim. Oséias, esqueço o capítulo agora, mas você sabe, digita no Google aí Oséias, essa frase, meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, se você não adquirir conhecimento, discernimento, você vai penar, você vai sofrer, no popular, comer na mão dos outros. Então, gente, a ideia desse canal, com meus poucos inscritos, e com os livros que eu publico, que meu alvo são os livros que eu publico, sabe? É, de alguma maneira, contribuir para você e te influenciar de alguma maneira, te instigar, te despertar para a leitura. Então eu vou recomendando no decorrer dos próximos outros vídeos vários livros para você ler. Tanto estes que eu recomendo, como outros que você pode, sabe, se interessar. Literatura, filosofia, sociologia, enfim, inúmeros gêneros. Importante é você ler e saber, claro, que ler. Importante ter um direcionamento correto. Você não pode também perder tempo lendo coisas sem fundamento. Por exemplo, ler Kierkegaard, nossa, ele te oferece uma profundidade muito grande da natureza humana, sabe? Ele teve uma vida, nessa biografia interessante aqui, vou até ler aqui umas pequenas partes, eu recomendo que você leia a biografia dele, que é bem bacana, né? Fala um pouco aqui da vida dele, da família dele. Ele teve uma vida trágica, ele perdeu entes queridos, 3 irmãs, 2 irmãos, todos antes dos 33 anos de idade. Até o pai dele foi irônico, falou, não é possível, eu estou com medo de você morrer com 33 anos também. Quando ele não morreu, foi até uma celebração, né? Porque o número 33 foi até estigmatizado na família Kierkegaard, na época, né? O pai dele morreu com 58 anos, algo assim, deixou uma herança para ele. Então ele percebeu que ele tinha um compromisso, uma missão com o cristianismo, com Deus, e no mundo filosófico também, no mundo literário. Ele sentia que tinha um chamado. Ele se dedicou, se debruçou em escritos. Claro, ele se formou, ele fez uma tese de mestrado, na época que hoje é conhecido como doutorado. A tese dele ele era muito mergulhado na filosofia grega, então até a tese dele era conceito de ironia. Exatamente uma crítica dos conhecimentos, dos pensadores da época dele, como Hegel, e os romancistas. Então ele fez uma crítica, essa tese de doutorado dele, uma crítica ao pensamento vigente da época, que ele considerava muito tendencioso. E aqui fala do romance dele com a Regine Olsen, né? Ele se apaixonou por ela, sabe? Ficou noivo durante 9 meses. É até bacana que as cartas dele, olha, tu, ó Regina, isso aqui, ele escreveu vários livros, vários diários, e este biógrafo aqui, com certeza, né, teve acesso aos arquivos. Olha só a poesia dele para Regina. Tu, ó Regina, soberana minha, soberana rainha do meu coração, escondida no mais profundo segredo do meu peito, na plenitude do meu ideal de vida. Olha como ele é bem profundo e eloquente, né? Em toda parte, no rosto de todas as moças, eu vejo as afeições da tua beleza. Ou seja, eu vejo a sua aparência, seus trejeitos em outras feições. Ele fala aqui na frente, ó, que tu estejas tão perto de mim, tão presente, preenchendo tão intensamente o meu espírito, de modo que eu seja transfigurado em mim mesmo e sinta que ali é bom estar em mim mesmo, né? Porque estou na sua companhia. Enfim, ele é um cara altamente introspectivo, assim, muito, né, filosófico aqui nas poesias. Então ele mandava, inclusive ele escrevia várias cartas dessas, poéticas, entregava na casa dela, que tinha coisa de filósofo, de escritor, né?
fica muito no âmbito das ideias. Tem até uma passagem aqui interessante, porque ele ficava muito na teoria, muito nas ideias, muito nas poesias, até que a mulher, sabe, ficava nessa questão, antes de noivar, né? Antes de assumir o compromisso. Aí ele parece que se toca um pouco e resolve decidir a situação. Até fala aqui, ó, a biografia: decidi resolver tudo de uma vez por todas. Então ele se depara com a Regina na calçada em frente à casa dela. Olha que interessante esse episódio. Ele se depara com a Regina em frente à casa dela e educadamente ela o convida a adentrar ao seu lar, e ele assim o faz, entra, acomodam-se ali, e ela, a moça, segundo descreve aqui, ela é muito linda, né? Deve ser uma dinamarquesa muito bela, e tocava piano, enfim, era as mulheres europeias naquele período, né, liam, né, se educavam quando nasciam de boa família. Havia essa preocupação com a educação. E o que acontece? Ele se acomoda ali, o que ela faz? Vai tocar piano, gente. Ela vai tocar piano para ele. É impressionante. Hoje em dia isso é raro, né? Então ela vai tocar piano, ele fica, o coração aqui fala, o coração dele se acelera, e ele entra até em desespero aqui, porque ele tem que tomar alguma atitude. E ele pensa que isso aqui é o biógrafo narrando. De repente, Sully se move bruscamente para frente e diz: chega, eu tenho que tomar uma atitude. Há 2 anos venho querendo você. Mas ele se retrai, ele se retém. E simplesmente sai da casa da mulher, sem dizer nada. E ela fica sem entender nada também. Olha só que loucura. E ele simplesmente sai. Não sei o que aconteceu. Acho que ele ficou impressionado com tudo que estava vendo, pelo amor dele, pela paixão e pelos pensamentos, o furor de tudo que estava acontecendo na mente dele, nos sentimentos, e com a maneira dela ainda, ele tendo esse contato, né, com ela pessoalmente, tá vendo esses atributos, essas habilidades. Ele entrou em desespero: eu vou sair daqui porque talvez isso não existe, eu estou tendo uma miragem. Tô tendo uma miragem. E aqui conta no livro toda a trajetória dele para se aproximar dela, fica noivo, frequenta a casa da família. Olha só que interessante. E o que acontece, gente? Aí vocês vão ter que ler o livro depois. Ele simplesmente cancela o noivado, amando ela desesperadamente. E aqui vai o desenrolar de toda a história. Então recomendo a leitura deste livro aqui, porque este filósofo tem uma vida muito interessante e nós aprendemos muito com ele. E a vida dele, inclusive, foi inspirado em Kierkegaard, o título do meu livro Salto para a Fé, uma expressão de Kierkegaard, que ele discorre em um dos livros a questão sobre a fé, que não é uma atitude mental, racional, mais espiritual, muito além do pensamento, da razão, tanto que ele define como sendo um salto, né? Então, o que me inspirou é o título desse livro. E vamos para as obras de Kierkegaard. Vamos aqui, eu vou tentar de uma maneira bem resumida e objetiva, falar um pouquinho, ler partes de cada um destes livros, para te instigar a ler algum deles. Começando por esse aqui, ó, A Doença para a Morte. Outras traduções é Desespero Humano, que eu acho mais interessante esse título, O Desespero Humano. Mas eu estou com esta edição aqui, que o título é Doença para a Morte. É um livro espetacular, que ele fala da condição da natureza humana. Eu vou ver se eu vou ler uma parte aqui. Não, repito, não vou ficar falando, fazendo sinopse de livros, né? Existem muitos canais que fazem isso, tá? A ideia aqui não é essa. A ideia é fazer você sentir um pouco da escrita do autor, tá? Pegar alguns insights aqui de algumas frases e você, nossa, legal, me identifiquei. Nossa, que interessante, eu vou ler esse livro. Então, o que eu posso ver aqui do que eu anotei aqui, gente? Olha só, eu risco os livros, eu anoto para não esquecer, né? De repente eu quero relembrar uma determinada passagem, vou lá, já está anotado. Então,
Então deixa eu ler essa parte aqui que ele fala que a mentalidade alienada. Olha só, inclusive, enfim, eu usei muitos livros de Kierkegaard como referência quando escrevi os meus próprios livros, né? Então, até coloquei aqui a mentalidade alienada, que eu escrevo muito sobre alienação. Olha que ele fala, muito mais fácil e seguro ser como os outros. Ou seja, quando nós terceirizamos aquilo que eu falei no início do vídeo. Quando você não pensa, não quer pensar por si próprio, né? É o que Immanuel Kant diz, recomenda, ouse pensar, né? O que acontece? A sua mente fica alienada, fica terceirizada. Muito mais fácil e seguro ser como os outros. Tornar-se uma cópia, um número, uma parte da massa. Olha que interessante. E assim perde-se a si mesmo. Olha o que ele fala. E assim ele vai falando, discorrendo sobre muitas questões profundas aqui, que ele aborda vários temas. Sobre, deixa eu ver o que mais, o desespero é pecado, né? Então ele trata aqui de muitas questões, inclusive ele entende a condição humana em 3 aspectos. Ele divide na filosofia dele, claro, você chega a essa conclusão lendo, né? Enfim, existem excelentes especialistas e comentaristas de Kierkegaard também que concordam com isso, né? Que ele entende o homem como um ser estético, ético e religioso. 3 fases, né? Então nós somos assim sensíveis, sensoriais, perceptíveis, né? Enxergamos, ouvimos, falando, enfim. E depois ético, né? A questão moral. E o terceiro estágio é o que ele chama de o salto para a fé, que é o aspecto espiritual. Então, estágio religioso. E aí ele desdobra, ele se aprofunda em cada um desses 3 estágios, né? A nossa luta para, enfim, o nosso objetivo, o nosso propósito é estar no terceiro estágio, né? Não ser apenas um ser estético e nem apenas ético, né? Mas o principal, espiritual, religioso no sentido de ser espiritual, não religiosidade, né? Na forma ritualística. Então vamos lá, e depois nós temos aqui o conceito de angústia, que é um dos mais conhecidos de Kierkegaard. É um livro profundo, altamente filosófico, acho que sabe, é um dos núcleos da filosofia dele, é este livro aqui. É que nós possamos ler aqui, de impactante aqui, que eu anotei. Ele fala aqui, o homem é profundo, ele fala angústia como consequência deste pecado, a consciência do pecado, né? Bacana. O que é interessante de Kierkegaard, ele é um filósofo, muitos acreditam a ele o existencialismo, porque ele desenvolveu uma filosofia muito original, autêntica, sem tirar da equação o transcendente. Ele era um filósofo cristão, não necessariamente um teólogo, embora ele fazia teologia, mas não era um teólogo no sentido este que nós conhecemos, no sentido, né, como João Calvino, digamos assim, e outros teólogos, né, Martim Lutero. Não, ele queria até ser um eclesiástico, participar da igreja, etc. Não, tanto que ele não pertencia ao mundo eclesiástico, ele era um escritor, um pensador cristão. Então, ele desenvolveu essa filosofia existencialista, muito interessante. Olha o que ele fala aqui, o homem é uma síntese de alma e corpo, que é constituída e sustentada pelo espírito. Então ele confrontou veementemente toda a filosofia ateia imanente da época, que colocava a razão humana como soberana, como deusa, descartando qualquer possibilidade de envolver o espírito, Deus, nos pensamentos, nas questões da vida. Então ele confrontou. Então, um filósofo de extrema importância, tanto que até no meio acadêmico ele é respeitado. Ele está até no mainstream das correntes filosóficas acadêmicas. Ele é estudado, entende? Ele é estudado por grandes acadêmicos das universidades do mundo inteiro. Então, é um filósofo que impactou, sabe? A despeito da sua crença, né,
da sua identidade cristã, que ele não negava de forma alguma. Então, o conceito de angústia, tem esses livros aqui também dele, gente, ó. Olha isso, Obras do Amor. Este é um dos mais poéticos e lindos e que inspiram e que te leva às alturas, a inúmeras reflexões. É um dos livros mais lidos, está no meu tipo top 10, né, digamos assim, top 10. Esse livro, Obras do Amor, eu recomendo, até comece a ler por ele. Até recomendo, até ele é de fácil entendimento, porque aqui ele faz, olha só, Obras do Amor, algumas considerações cristãs em forma de discursos. É lindo esse livro. Deixa eu ver, tem que ler algumas partes aqui. Nossa, está todo anotado, esse livro está todo rabiscado. Ele fala aqui, nossa, deixa eu ver aqui, para não pegar muito tempo. O mundo não compreende o que seja amor. O mal entendido está oculto. De que adianta elogiar o amor como algo nobre, se o mundo entende por amor uma outra coisa, e portanto também entende por nobre uma coisa diferente? Olha só. Aí ele vai falando, né? Aquilo que o mundo chama de amor é o amor a si mesmo. Nossa, é espetacular, gente. Espetacular. Aqui ele fala na frente, é bem verdade que Deus não precisa de nenhum homem, tão pouco quanto de toda a humanidade. Cara, ele te leva a uma profundidade de pensamento ímpar aqui. Não há filósofo que te conduza a uma profundidade de pensamento, de reflexão, como o Kierkegaard faz. Mesmo, às vezes, tendo uma linguagem um pouco complexa. Então, vamos lá. Obras do Amor. Estas duas obras são altamente filosóficas. Pós-escrito As Migalhas Filosóficas. Tá? Volume 1, volume 2. Eu recomendo a leitura também. Você que quer um pensamento filosófico aprofundado, leia. Deixa eu ver aqui que ele fala, deixa eu tentar ler. Filosofar não é falar fantasticamente. Olha só que legal. Filosofar não é falar fantasticamente, mas consiste em que se fale a existentes. Estou tirando de um contexto, né? Talvez você não entenda muito aqui o que ele quer dizer, por conta que eu estou tirando mais a frase de efeito, né? Ele fala aqui na frente que não só sente carência o que cobiça algo que não possui, mas também aquele que deseja a posse continuada daquilo que já tem. Nossa, ele quer dizer que a gente não temos que ter aquele amor eros, amor da falta, mas o amor filia, que é amar aquilo que já também possuímos, não aquilo que nos falta. É impressionante, gente. Leia Obras do Amor, Obras do Amor não, Migalhas Filosóficas. E este livro também é muito interessante, O Instante, como Cristo julga a respeito do cristianismo. Excelente esse livro aqui também, né? Deixa eu ver se eu tenho uma parte aqui para ler também. É fácil cantar para quem está a fim de dançar. Enfim, de acordo com o cristianismo do Novo Testamento, ser cristão significa pura renúncia e sofrimento. Excelente livro. E esse que eu estou lendo atualmente, devagarzinho, estou aqui na página 89, que são Práticas do Cristianismo. Bom, gente, já são 25 minutos de vídeo, espero que estas recomendações possam incentivá-los a ler pelo menos algumas dessas obras. Se possível, leia, né? Tanto quanto puder, mas leia. Fica aqui estas sugestões de leituras do grande filósofo Kierkegaard. Até mais.